O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Vivi on the house, tá chegando. Tá chegando? Tá entrando aqui. Pronto! Oi, Vivi. Olá, Vivi. Ai, que linda, Vivi! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Nós estamos começando a gravar. Tudo aqui é muito de verdade, espontâneo. Então, boa noite para todos. Boa noite, Vivi. Vivi, que tem um nome lindo. Noite. Calma aí. Que é Vivian Cristenelli de Oliveira Braga. Yes, muito bem, Cristinelli de Né? Braga. Que tem 34 anos. Fiz a conta certa? Oh, Certíssima. seja muito Certo. bem-vinda ao nosso Obrigada, podcast. obrigada, meu amor. Esse podcast, Obrigado. como você se aguenta, é justamente aquela pergunta, assim, como é que você se trouxe até aqui? Como é que gambiarras, que jeitos, que situações você teve que passar para chegar até onde você chegou? Isso aqui é um diálogo, não é divã, mas é onde você vai contar a sua trajetória. E nós vamos estar acompanhadas por duas pessoas que eu gosto demais da conta. Um é o Ricardo Pesati, que é um grande amigo, eu não vou conseguir nunca chamar ele de Ricardo Pesati, é o Cadão, porque é meu amigo desde a vida inteira. E a gente está aqui com o Rafael Garbuio, que também, os dois são psicanalistas, e o Rafael é músico, além de tudo. Então, são duas Muito pessoas com prazer, alma. gente. Prazer, Vivi. Muito prazer. E Vivi, eu tomei a liberdade de mandar aquelas perguntas que você respondeu para eles dois. Só dar um beijinho aqui no meu esposo, que ele tá indo treinar. Por favor, isso. Bom treino, não. Bons treinos. Já gostei do podcast, porque esse é aquele que a gente não mente, a gente aparece mesmo. Isso aí, exatamente. Mesmo, lindo. Seja muito bem-vindo ao nosso Um ótimo podcast pra vocês. Sucesso pra todos. Obrigada. Muito obrigado. Treino para você. Bom treino. Pronto. E aí que então nós tivemos o prazer e a honra de ouvir aquelas perguntas todas e hoje nós vamos dividir com os nossos ouvintes aqui do podcast. Então, Com certeza. Vivian, eu mais do que apresentar você, eu queria que você contasse aquilo que você contou nas suas perguntas. E eu vou começar com uma pergunta assim: como você se aguenta? Quer dizer, você escolheu um caminho para chegar onde você chegou aqui. E você começou dizendo que você é mineira, é de Minas Gerais. Para mim é um lugar mágico, encantado. Pra mim Conselheiro também, Lafayette, né? Exato, exatamente. Seus pais estão lá, bem no Estão lá. interior de Minas, né? Isso. Meus pais estão lá, minha irmã mora em BH, então é muito mais difícil porque, assim, graças a Deus, minha irmã ainda consegue ir lá a cada 15 dias, aí eu fico mais confortável, né? Mas ela bate 1 hora, ela já tá lá. Eu são 12 horas, né? É, não é brinquedo não, né? Não é brinquedo. Agora me conta, então vamos contar da sua trajetória, né? O que você faz profissionalmente? Qual é a sua atividade hoje principal? A que você se dedica, Vivi? Eu sou profissional da área de educação física, então eu atuo como personal, mas hoje o meu maior trabalho é trabalhar com a linha de cintura. Então eu faço a reabilitação abdominal, então eu faço reabilitação de diástases, trabalho com a linha de cintura não só de atletas, mas de mamães, de pessoas que não competem. Então hoje o meu trabalho é esse, cuidar da linha de cintura, trazer a estética, tratar o intestino preso, tratar a dor nas costas, devolver a autoestima da mulherada. Não só da mulherada, mas também dos homens. Então hoje o meu que trabalho interessante. só é esse. Mas você é fisiculturista. Eu já fui. Eu já Isso, competi. conta. Isso. Lá do início? Lá do início, desde lá de Conselheiro Lafayette, quando você contou pra gente que chegou aqui em São Paulo, conta desde lá do começo, por que você se interessou por isso, pelo fisiculturismo, pelo corpo, por esse cuidado todo com a saúde? Porque você mexe muito com a saúde. Quando você mexe com o intestino,
né? Você Falou mexe com tudo, né? O gordura intestino pra mim é meu localizado. primeiro. Hoje acabei de Então, dar uma aula para uma aluna e ela vai competir agora sábado. A minha primeira pergunta nas aulas é: foi no banheiro hoje? Não. ai, Foi no banheiro? Fui. E aí a pergunta inicial: foi no banheiro? Ainda não. Falei, tá, isso não tá legal pra mim. Fiz a aula com ela, falei, ó, você tem até hoje à noite pra você ir no banheiro. Se não for amanhã, você já me fala, que eu vou passar mais posturas pra você entrar intestinal. Então, eu falo que o intestino ele tem que estar à base de tudo ali primeiro pro restante funcionar. Eu pego muito nesse pé aí nessa questão intestinal. Mas, contando lá do início, desde criança, vai, eu vou botar uns 4 anos que a minha mãe fala. Ela sempre me colocou em atividade física, né? Então eu sempre, desde novinha, eu sempre dancei, participava de tudo quanto é coisa de colégio de dança, de gincana. Então, desde meus 17 anos de idade, eu era a menina que monta a coreografia pra gincana. Ah, contrata aquela moça ali, aquela estudante. Então, assim, desde nova eu sempre fui muito assim no meio da arte, da dança. E com 14 anos eu já estava dando aula de dança do ventre lá no clube da minha cidade, que é o segundo melhor clube de Minas. E aí eu fiquei durante 5 anos no clube dando aula de dança do ventre, dança de salão, com a minha professora também. Então era o braço direito dela ali. E aí quando eu já estava na academia, com 14 anos, eu entrei na academia. Quando deu lá meus 20 anos, eu já vi que eu já estava muito diferente das meninas que dançavam comigo. Nessa época, nos meus 20, 21 anos, eu dançava com a banda Cheiro de Amor. Então, com a banda Cheiro de Amor, era um balé contemporâneo. Então, era pessoas mais magras, né? E eu já mais fortinha, eu já estava meio que destoando ali de todo mundo. E eu fortinha, lembro. você quer dizer o quê? Musculosa? Musculosa. É, eu desde entrei na academia com 14 anos, então com 21 anos eu já estava grande já, assim, tomava muito suplemento, aquele negócio todo. E aí eu vi que eu já não estava muito legal pra mim ali, porque eu estava vendo que as meninas estavam, tá, e eu tava um outro tipo de corpo. Eu nunca tinha saído de Lafayette, nunca tinha ido pra outro lugar. Aí eu tinha um treinador que na verdade é um velho amigo, ele era bem old school, era bem velhinho, e ele cuidou de mim 11 anos da minha vida, assim, treinando junto comigo, através dele que eu aprendi a treinar. E aí, quando deu 21 anos, mais ou menos assim, ele me chamava de Ursa, que eu era, tipo, a mais fortinha ali da academia, e ele falava, Ursa, a gente precisa de competir, é o nosso esporte, a gente ama isso, e realmente eu amo. A gente treinava assistindo fisiculturistas na TV, né? Tipo, aí no DVD. Então, assim, era uma paixão. E aí eu falei, tá bom, então vamos lá. A gente não tinha conhecimento de nada. Vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí, um belo dia, ele chegou com um link. Ele falou: Ursa, tem um concurso em São Paulo, que é o Miss Bumbum. Eu jamais imaginava o que era o mundo do Miss Bumbum. Eu não sabia que era, desculpa a palavra, que era para aumentar cachê das coisas. Eu não sabia de nada. Nada. Eu falei, é um concurso de bumbum que eu posso iniciar e depois eu vou para um palco para competir. Eu falei, ok. E aí eu lembro que a inscrição era R$ 5.000 e eu não tinha esse dinheiro. E aí a gente começou a fazer vaquinha na academia. A minha mãe começou a pedir Deus e o mundo lá, quem ela conhecia, para poder me ajudar. Eu lembro que ela parou no hospital e pediu um médico lá e ele me ajudou, não esqueço disso. Então, aí eu fui correndo atrás até conseguir o valor, consegui o valor. Aí eu falei, ok, já tá pago, agora eu preciso de dinheiro de passagem e hospedagem, porque eu não conheço nada em São Paulo. Mais uma roleta de vaquinha, mais uma vaquinha, conseguimos o dinheiro certinho da passagem e da hospedagem. Fiquei moema, né? Não conhecia, então você parava ali e já ficava ali direto naquele Ibis, né? Do lado ali. Ok, no primeiro dia que eu cheguei no concurso, eu já vi que era tudo comprado, sabe? O primeiro lugar, eu vi que era muito ilusão ali, e eu falei, meu Deus, eu tô no lugar errado. Só que eu não podia desistir, porque era 40 mil de multa e eu não ia ter esse dinheiro. Eu falei, agora eu não sei o que eu faço. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, quero ir embora, porém eu não posso desistir por causa desse valor. Ela falou, entendi, expliquei toda a situação pra ela, que não era o lugar que eu queria estar, e ela falou, ok, então vamos até o final, saindo daí a gente volta tudo de novo, paga as contas e gira de novo.
Resumindo, essa parte, primeira parte. Eu vim a trancos e barrancos, tinha dias que eu vinha, tinha dias que eu não vinha, eu ia e voltava, ficava 2 dias, que era o máximo que eu conseguia pagar no hotel. Aconteceu o concurso, Miss Bumbum. Eu lembro que o primeiro, segundo e terceiro lugar já eram lugares comprados, e por incrível que pareça, eu ganhei uma faixa de Miss Bumbum Simpatia. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não paguei, né? Eu ganhei, eu falei, ok. Só que saindo dali, eu falei, tá, eu não quero esse nome, eu não quero ser conhecida como a bunda, eu não quero ser conhecida como Miss Bumbum. Eu quero que as pessoas reconheçam a Vivian. Eu sou atleta, eu tenho outra coisa, não quero isso. Então foi onde eu literalmente falei, pronto, agora eu tinha achado um campeonato de fisiculturismo mesmo em Belo Horizonte. Foi meu primeiro. E aí eu mudei em 6 meses meu físico, assim, muito rápido. E aí foi meu primeiro campeonato de fisiculturismo. Foram 4 anos competindo. Morava em Lafayette, então eu ia para BH, vinha para São Paulo competir. E aí, vindo para cá, nessa ida e volta, eu conheci os meus amigos, que hoje são meus melhores amigos, que é o Gu e o Mu, que eu te falei do salão. Então, pera, antes de falar disso, duas coisas, Vi, que assim, nos tocaram muito, porque os meninos ouviram aí as suas perguntas, né? A gente tem um roteirinho que a gente entrega para as pessoas com quem nós vamos conversar. E você contou, primeira coisa, como foi o impacto de chegar em São Paulo? Como é que essa menina de Conselheiro Lafayette caiu aqui de paraquedas, né, em São Paulo, né? É um Entrando em mundo contato com louco. Quando tudo eu isso, né? cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não tenho condições financeiras, o que que eu faço? A inocência, né? Hoje eu falo que eu sou um pouquinho mais esperta aqui. E às vezes é o Vinícius que tá aqui, ele é de São Paulo, então às vezes ele me puxa e fala, amor, acorda. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei Isso, seu extremamente. marido, aquele que foi treinar. Isso, eu cheguei aqui muito encantada com tudo, e sabe quando a pessoa chega primeiro, cheguei em São Paulo, sem dinheiro, passei muito aperto, porque várias vezes o dinheiro, que era R$ 300 que a minha mãe me dava para passar, que a gente não tinha noção do que era R$ 300 aqui em São Paulo, acabava, então eu ligava para ela, falava, não tenho dinheiro para ir para rodoviária, e aí ela pedia a vizinha, e a da vizinha me ajudava, e assim, sempre os vizinhos me ajudavam. Sempre os vizinhos me ajudavam. E aí passou o fisiculturismo. Não sei se você quer que eu volto nele ou se você quer que eu mantenha aqui em São Paulo. O que Se que você você acha? quiser, a fala é sua, linda. O privilégio é nosso, a fala é sua. Bom, passei os campeonatos e eu comecei a trabalhar com marcas de roupa, de fitness. Então, meu dinheirinho que eu recebi aqui, eu pagava minha passagem. Eu falei, ok, mãe, tá dando certo. Vinha 2 vezes no mês, fazia aqui o dinheirinho das marcas. Só que o físico de fisiculturismo, ele não é um físico que é vendável para as marcas. O fisiculturismo, ele é lindo no palco, porque se você vê um atleta, ele é daquele jeito ali, né, vamos falar assim, depletado, que ele fica com 4% de gordura, né, 5% de gordura, ele fica desidratado ali no palco. Não é saudável. Então, pós-campeonato é uma vida normal. E eu não entendia isso, eu era muito militar ali, eu tinha que estar com 6% de gordura. Então, as marcas foi começando a eu lembro que eu tive uma marca que ela falou assim, Vi, vamos fazer uma coleção sua? Falei, vamos. Eu lembro que eu cheguei lá pra fazer, ela olhou pra mim, ela falou, você tá muito diferente. Eu tava mais seca. E aí eu peguei, a partir dali que eu comecei a perder as marcas, que eu comecei a parar de receber, eu falei, ok, eu não vou competir mais. Então, eu preciso de encontrar uma forma que eu vou ser a inspiração, tanto para mim e tanto para as mulheres. Então, eu tenho que ter uma gordurinha sim, porque todo mundo tem, porque o físico de palco é palco, mas a vida normal ninguém é seco daquele jeito. Então, eu Ah, falei, boa. Agora você está falando uma coisa que é importante para todo mundo, né? Quer dizer, a gente vê uma coisa que não é real, né? Não pode ser real. Faz mal, você está falando. Explica isso, porque eu acho que é bacana. Num momento da sua vida, você precisou, você quis fazer os concursos de fisiculturismo e tudo mais, mas aí olha, você chegou à eu conclusão que te fazia mal, não é?
Total, porque assim, ó, você se conhecer, você passar, por exemplo, tô com vontade de comer doce, você vencer sua mente que você não pode, isso é muito legal. Isso é você se conhecer, falar, consegui. Você chegar, por exemplo, eu tinha um sonho de subir no palco e competir. Eu passei por todo o processo de alto carbo, baixo carbo, de passar fome, de olhar minha mãe e meu pai comendo uma pizza e eu não comer. Essa parte de você se controlar é muito legal mentalmente falando. Só que fisicamente não é saudável. Por quê? Você chega num extremo. Você chega. O meu BF, eu lembro que ele chegou a 5%. Então Que é você. BF? É percentual de gordura. Tá. Então você chega com 5% de gordura muito magra, você só vê osso, você só vê músculo. Isso não é saudável. Hoje Qual você seria o normal, Vivi? normal hoje, o meu, tá? O meu 10%. Que é tipo assim, é baixo, baixo, mas não é ok. Eu tenho uma gordura, eu sou ok, eu como minha pizza. Então vamos falar que uma escala de mulher ali entre 10 a 12 é um percentual ok, Saudável. saudável. Dá pra manter. Eu parei de competir, eu mantenho nos meus 10, 11. Normal, tranquilamente, até uns 15 é balanceável, vamos falar assim. Então, por exemplo, se você vê hoje uma pessoa no palco, é lindo, mas não é saudável. Várias vezes, quando eu fui em competição, que eu ficava mantendo uma dieta regrada, eu ia parar no hospital tomar soro. Por Várias causa da vezes, não foi uma, desidratação, né? por causa da desidratação. E aí, vamos por exemplo, você quer comprar uma roupa de ginástica. Então você entrou lá no Instagram, no site da pessoa, e você viu uma pessoa saudável, uma pessoa mais assim, que você olha o físico e fala assim: nossa, eu acho que serve em mim, porque ficou bom nela. Legal, acho que dá em mim. Agora, quando você vê uma pessoa extremamente fisicamente, extremamente, vamos falar numa forma mais agressiva ali, que é um shape de palco, você olha e fala assim: eu nunca vou conseguir vestir essa roupa e ficar desse jeito. Então, esse é o pensamento das marcas. E aí eu comecei a Fazer entender. alguma coisa mais real para que as pessoas Exato, possam se exato, ver com aquela roupa, porque são exato. pessoas mais, são reais, né? Só reais, exato. E aí eu lembro que eu conversei com o meu coach, que eu já tinha trocado, que ele é meu amigo hoje, e ele falou assim: Vi, coloca o shape de uma vida saudável, onde as pessoas vão se inspirar e você vai gostar de olhar no espelho. Então, coma, saiba reeducar a sua cabeça, saiba reeducar seus alimentos, o que você faz. E isso foi em 2017. Só Desde uma coisa, 2000. Vi, eu tenho uma pergunta. Reeducar porque você não sabia mais comer como as outras pessoas, é isso? Porque, por exemplo, uma dieta hoje de um fisiculturismo, eu vou falar uma dieta tranquila, básica, tá? É arroz ou batata e frango, só. Então, pensa você comer 4 refeições no dia, arroz e frango. Uhum. Às vezes nem a fruta entrava. Então é uma coisa muito. O seu corpo precisa de sal, gente. O corpo precisa de açúcar. O corpo precisa de tudo. E foi isso que o médico me falou. Eu lembro que a última vez que eu fui tomar soro, ele falou com a minha mãe assim: mãe, fica aí fora, só a filha. Ele falou: o que que tá acontecendo? Porque eu já vi que você é atleta, mas atleta pra mim não é sinal de saúde, porque você tá todo mês aqui tomando soro na veia, desidratada. E aí ele começou a me dar uma aula. Ele falou assim: como que é o seu frango? Como que é a sua comida? Eu falava: sem sal. Doce. Tinha um ano que eu não colocava um doce na boca. Nada na boca. E o corpo pede. Então eu falei: ok, não quero mais. Então eu vou. E foi difícil demais, porque no início, quando, por exemplo, eu liberava um feijão, eu vomitava. Ah, hoje eu vou comer uma pizza. Vomitava. O corpo desacostumou, né? Olha que coisa. Ah, por exemplo, eu não tinha intolerância à lactose. Hoje eu tenho. Então, hoje, por exemplo, hoje eu como normal, vamos falar assim. O normal, não sei se é normal para vocês, mas, por exemplo, o feijão não entra mais na minha vida. Não consigo mais. Não consigo porque eu passo mal. Então, hoje, eu tenho o arroz, um legume e uma proteína e salada, normal. Então, hoje, por exemplo, o iogurte eu já não posso, sem lactose. Tem que ser sem lactose. Então, o meu corpo, ele, infelizmente, algumas coisas eu não consigo mais consumir. Mas vou falar, por exemplo, hoje eu não compito, eu trabalho com atletas e meu esposo compete mês que vem. Então, por exemplo, hoje eu posso sentar aqui no final de semana, eu vou comer a minha pizza, ele faz questão, ele fala, compra, porque você não tá competindo, quem escolheu sou eu. Então, ele faz questão da gente comprar, ele fica do meu lado. Isso
Por exemplo, essa liberdade que eu tenho de comer, hoje eu tô com vontade de comer uma coisinha, eu faço. E é Ele saudável. come arroz e frango. Ele, por exemplo, a última refeição dele agora é arroz e tilápia. Pôs um peixinho. E um peixinho. Pôs um peixinho pra mudar um pouquinho do paladar, porque o frango na parte já começa a ficar Carboidrato e mais. proteína. Proteína e carboidrato. Então é Exato. que é pra você vê-lo ainda nessa atividade, né? Você que já Então. fez a opção de sair, como é que você vê isso? Olha, quando a gente iniciou, assim, quando a gente começou, eu conversei com ele, eu falei assim, você gosta, você ama? Porque assim, eu não vou tirar seus sonhos, se você ama, você tem que continuar. Ou é uma coisa assim, que é empolgação, porque campeonato tem todo ano. E aí, o que ele falou comigo? Ele falou assim, a musculação curou minha depressão. Ah, olha que E interessante. a musculação curou minha depressão. E o palco, ele me dá. Porque ele tem um paladar infantil, ele tem compulsão alimentar. Então, se der compulsão alimentar nele, tudo que tiver de doce ele vai comer. E o que faz ele manter a cabeça ali focada é o campeonato. É ter essa resiliência de estar ali, não, vou estar aqui, que não sei o quê, de cuidar, de olhar no espelho e sentir tá bem. Então, quando ele me falou isso, eu falei assim, ok, então eu não vou falar nada, segue, eu não vou competir mais. E aí, quando foi essa semana, ele falou comigo, ele falou assim, ó, eu vou competir agora, que é o meu último campeonato desse ano, e eu não sei se eu quero continuar mais, porque eu tô com outras coisas em mente. Eu falei, cansa, né? Ele falou, cansa. A pergunta que, se a gente fosse fazer para ele, né, como é que ele se aguenta? Quer dizer, até agora ele usou esses campeonatos, tudo isso, para se equilibrar psiquicamente. Olha que bacana, que como cada um vai encontrando o seu caminho, vai dando soluções. E o mais legal esse ano, que eu não sei se eu cheguei a comentar nos áudios, uma das coisas que eu motivei ele a continuar a fazer isso esse ano foi porque ele perdeu o pai e a mãe na mesma semana. Foi muito pesado. Foi assim, dezembro eles estavam ruins, aí em janeiro aconteceu tudo. Foi o pai na segunda e a mãe na quinta. Então, quando veio essa bomba, eu falei, meu Deus, ele precisa de continuar. Que bom que tem um campeonato, né? Pra ajudá-lo. É bom que tem um campeonato. E foi o Exato. campeonato que não deixou ele desistir. Porque ele falou comigo, amor, várias vezes eu já pensei em desistir, mas desistir, eu ia desistir. Eu ia fazer o quê? Eu ia desistir da minha vida, eu ia desistir de tudo. Então o campeonato deu ele esse direcionamento, esse foco pra não deixar ele cair. Como deve ter dado pra você lá atrás, Davi? Nossa, gente de Deus. Eu juro pra vocês, eu falo que hoje, tudo é dinheiro, né? Vamos falar assim. Hoje você não faz nada sem ter um dinheiro pra você fazer alguma coisa. O mundo em Minas, vou falar assim, aonde eu moro, é muito diferente daqui. Mesmo o Vinícius, quando ele vai pra lá, que a gente vai no mercado, ele fica bobo, ele fala assim, meu Deus do céu, dá vontade de fazer uma compra e levar pra São Paulo, porque assim, é muito diferente a questão financeira lá, como é diferente o mercado do outro, sabe, as coisas. Então a realidade, por exemplo, minha mãe, quando ela vem pra cá, eu levo ela na padaria, ela ainda assusta. Não quero isso, pelo amor de Deus, tá muito caro. Sabe, uma coisa que hoje pra nós já é um pouco mais tranquilo, então essa coisa de dinheiro pra mim lá, ver minha mãe e meu pai se endividar pra poder me ajudar, minha mãe se humilhar pra pedir. Minha mãe não conhecia o médico, minha mãe se humilhou muito pra me trazer aonde eu tô, sabe? Então, assim, eu falo, desistir pra mim nunca é opção, porque minha mãe lutou muito. E quando eu falo da minha mãe, eu falo porque minha mãe, o meu pai, ele sempre falava, ai, mas você vai continuar, vive. E minha mãe sempre fazia ali nos escondidos, né? Então, eu falo, é os dois, mas a minha mãe, ela não dá pra desistir, porque ela não deixa. Ela não Da desiste. sua mãe, Vivi, e do seu pai, eles são tão presentes na sua fala, você os traz assim com tanto carinho, com tanto amor, né, com tanto agradecimento. Me fala deles. Quem é a sua mãe? Como ela se chama? Minha mãe é Rosimeire, mas pode chamar ela de Meirinha. A minha mãe tem até Dona a Meirina. minha mãe tem até a quinta série. Minha mãe, ela trabalhou com 10 anos de idade, é bem aquelas histórias antigas mesmo, né, fazendo faxina. O meu pai, ele se formou, mas meu pai é da roça, né, ele foi criado na roça, ele ia pra escola a cavalo. A gente tem uma fazenda, que a minha avó faleceu ano retrasado, e hoje a gente tem a fábrica lá de queijo, né, sempre teve, desde a época que eu era criança, eu sempre ajudava minha avó a fazer queijo, e hoje, graças a Deus, a gente é o terceiro melhor queijo de
Minas. Nós ganhamos devido à fazenda do meu pai lá e do que meus primos tocam. Mas meus pais me criaram num berço de muito amor. Não vou falar de ouro, mas o ouro foi de muito amor. Então, assim, eu não tenho nada que falar. Eu falo, mãe, eu falo com meus filhos, eu quero crescer como a senhora fez comigo, dentro da atividade física, com 4 anos. Eu não tenho nada que falar. Todos os beliscões, as beterrabas com a goela abaixo, tudo isso hoje eu falo que é muito presente em mim. Então, assim, eles fizeram de tudo pra mim e fazem. Hoje, se eu falar assim com você, hoje eu ajudo na minha casa com o maior prazer. Mas se eu falar, mãe, eu preciso, ela se vira e ela me ajuda. Você Hoje tem eu irmãos, Vivi? tenho uma irmã, Olha. ela mora em Belo Horizonte, ela tem uma sobrinha também de 14 anos, mas é só nós duas. Então, por exemplo, esse final de semana, ela tava lá. Então eu tava tranquila, eu falei, isso, fica aí, aproveita por mim. Aí na próxima semana provavelmente eu vá. Então, só que não é todo mês que eu consigo ir, né? Então, é ruim a saudade, mas eu também te falei isso na mensagem, que o que me conforta muito, mas muito, é de saber que os meus pais treinam, que eles cuidam deles. Isso pra mim, o áudio do meu pai hoje foi o melhor. Eu tô com as cadeiras doendo. Nossa, hoje o treino foi muito bom. Então, assim, saber que eles estão cuidando da saúde, que tem gente que cuida deles pra mim, que é o personal, isso me traz mais paz. Agora, você, lá no seu áudio, você falou, quando você estava respondendo aquelas perguntas, você disse assim: eu fico muito feliz porque eles cuidam da cabeça na academia. Olha que interessante isso. Fala, me explica o que que isso significa para você? O que que significa cuidar da cabeça na academia? A minha mãe sempre foi muito elétrica, né? Então ela sempre dançou, ela é igual eu, assim, sabe? Ela sempre foi, vou dançar, vou fazer isso. E o meu pai nunca foi de treinar, ele nunca tinha pisado em academia. E aí a gente vai vendo, né, conforme eles vão ficando mais velhos, aí você vai vendo a corcundinha caindo, você vai vendo que às vezes uma andada tropeça, você vai vendo que às vezes eles repetem coisas mais de uma vez, sendo que ele já falou. Aí você vai observando essas coisas, só que você, com maior paciência, repete de novo, deixa repetir. Ah, o senhor já falou isso. Ah, é, já. Então você vai notando algumas coisas assim, que é falta de movimentar, falta de estar em comunicação, sabe? Falta de estar fazendo alguma coisa, de cuidar, não só trabalho de casa. Porque o meu pai, ele vai para a roça, ele inventa de fazer as coisas. Não quero isso, eu quero outra ocupação para a mente. Porque aquilo ele já faz desde criança, desde novo, né? Aquele trem, vou tirar leite, não sei o quê. Isso ele já faz. E aí eu fui reparando essas coisas e tal. Toda vez que eu ia para Minas, eu via cada vez mais essas coisas. Sem distração para fazer. Aí eu falei, ok. Aí quando eu vim para cá morar, que tem 5 anos, eu falei, eu só vou se os dois começar a treinar. Eu falei, só vou se os dois começar a treinar. Porque eles treinando, eles vão trabalhar a cabeça, vai botar para funcionar, porque precisa de trabalhar coordenação motora, lateralidade, precisa de mexer com cognição, precisa da mente. Para você mandar informação pro corpo é a mente. Então eu falei, ok, aí eu tenho uma pessoa lá de extremamente confiança minha, que inclusive quando eu vou para lá, ela que me treina, conversei com ela. Eu falei, eu confio muito em você e eu só vou para lá tranquilo se você cuidar deles para mim 3 vezes na semana. Pode mandar. Hoje, por Deus do céu, meu pai vai na academia segunda, quarta, sexta, 7 horas da manhã. Ele tem carro, graças a Deus, comprou um carrinho depois de muitos anos. Ele vai de ônibus, que ele fala, ai, não pago nada, o ônibus, deixa eu ir. Ele tem 74. Ele vai de ônibus até a metade do caminho, metade ele sobe a pé, manda mensagem no grupo, feliz. Hoje eu treinei perna, hoje eu tô quebrado. Minha mãe vai às 9. A vida dele está outra, tá outra. Meu pai. Agora, você falou uma coisa muito, muito interessante, Vivi. Você falou assim, uma pessoa da minha extrema confiança. Quer dizer, qual que é a importância de ter alguém com muito conhecimento para poder fazer esse treinamento? Quer dizer, por que que você falou alguém de muita confiança? Por que que você usou essa expressão? Por quê? O meu pai, ele tem 74 anos. Por mais que ele seja ativo, ele tem as suas falhas, né? Vamos falar, articulação que já não é mais novinha, pouca massa muscular, então qualquer esbarrão, você
ele pode encostar, ele pode tombar, a mesma coisa minha mãe. E meu pai ainda mais ainda que ele tem uma prótese na cabeça do fêmur de titânio, então tem certos exercícios que ele não vai poder fazer, como sentar na bicicleta, por causa do quadril. Então, por exemplo, meu pai tinha, que agora já melhorou muito, ele tinha uma corcundinha muito grande nas costas que estava cada vez ficando mais, que é normal de idoso, né? Ficar mais assim pra frente. Então eu sei que isso é tratável com treino de musculação e mobilidade. Eu sei porque eu trabalho com idosos, inclusive faço esse mesmo trabalho aqui. Eu tenho 2 idosos aqui de 75 anos. Então eu sei que dá certo fazer um treinamento de musculação que ele tem que pegar, mas a pessoa que tem que treinar ele tem que ter essa consciência, tem que ter essa consciência de segurança de treino conciliado com mobilidade articular. Então, essa profissional da área de educação física, ela é maravilhosa. Ela cuida exatamente de vários idosos lá e dessas especializações, como trabalhar mobilidade, lateralidade, coordenação motora, peso. Então, ela faz um trabalho lindo, maravilhoso. Meu pai, só para você ter ideia, ele tá com ela já há 5 anos. O meu pai, toda a vida, sempre teve 53 quilos. Tem 5 anos que ele já tá com 62 quilos. Isso pra nós, nossa senhora, eu chego em casa, ele começa a mostrar os muque e eu vejo a postura dele. Eu vejo como ele tá andando mais rápido, cabeça funciona, não fala as coisas repetidas, sabe? Então, assim, putz, eu vejo aquilo e falo, é isso aí, gente, continue, só continue. É bonito ver essa paixão, né, de ver como a atividade física faz com que uma pessoa melhore muito a sua qualidade de vida, né, Vivi? Graças a Deus, eu falo, cada pessoa que eu trabalho aqui é uma história, cada um tem suas autoestima, e eu falo, se eu puder levantar a autoestima de todo mundo, tratar o que eu preciso de tratar, mas literalmente, vamos falar de uma mamãe hoje, foi um caso, hoje eu tratei uma diástase, tem 2 meses que ela tá comigo, eu falei, vamos fazer seu teste, ela fez, ela ficou super feliz. Então, essas coisas, eu falo, me motiva mais ainda a continuar. Eu tenho aqui idosos de 75, de 70, treinam, é ativo, conversa, corre. Você quer coisa melhor? Você envelhecer com saúde. Você poder sentar no vaso sozinha, você poder levantar da cama sozinha. Uma vez uma amiga minha, muito querida, começou a academia, né, e perder peso e tal, e eu falei, que legal, né, você tá ficando mais bonita. Ela falou, isso é o de menos, o que eu quero é ficar velha, amarrar o meu sapato, palavras dela, amarrar o meu sapato e limpar a minha bunda sozinha. É isso. É fantástico! Só, mais nada, o resto se tiver, ótimo, mas o que eu quero o meu objetivo é esse. Eu achei tão bacana, porque Mas e gente, e assim, isso é comprovado, quanto mais você envelhece, mais você treina, mais você tem massa muscular, mais você tem longevidade. Porque é normal, vamos falar, tudo depois dos 30 acontece, mas vamos parar para analisar, que vamos falar assim, 30, 40, 50, 60, 70, vamos falar assim, né, depois dos 30, a gente começa a perder massa muscular. Se você não treina, você começa a perder. E aí, vamos falar assim, se você não treina, você não faz uma atividade mental, física, você com 60 anos, você vai estar definhando, você vai estar você vai estar com dor nas costas, você vai estar com vários inúmeros problemas. Então, é comprovado, a musculação, a massa muscular, quanto mais a gente tem, mais longevidade a gente tem, mais você, vamos falar, inibe câncer, inibe várias doenças, colesterol e tudo mais. Então, fantástico. E Vivi, e você falou, e isso tudo você foi estudando e entendendo e observando ao longo da sua vida. Quer dizer, que interessante. Você começou com uma fisiculturista, como fisiculturista, que dava valor para uma determinada coisa. E é lindo isso na nossa vida, né? A gente vai mudando conforme a gente vai. Por isso que como você se aguenta, quer dizer, como é que a gente vai se trazendo até onde a gente está? Você começou como uma fisiculturista preocupadíssima com a sua estética, com concursos, etc. E você foi transformando, né, para essa coisa de
cuidado, de saúde, do intestino funcionar direito, de ter massa muscular e qualidade no envelhecimento. Foi muito E engraçado que esse final de semana que eu tive a apresentação da escola de samba, aí chegou uma moça da escola, porque eu já fui dessa escola de samba em 2017, saí e aliás, ficou. conta isso, porque isso é fantástico. Nós ficamos assim orgulhosíssimos, assim felicíssimos por você. Conta essa história inteira direitinho, Vivi. Não omita nada. Tá, Não economize. Não aí economize. essa moça, ela falou comigo assim: olha, quando você chegou na escola, que eu olhei você, eu falei, mais uma. Só que aí eu fui entrar no seu Instagram e eu vi que você cuida de um monte de mulher igual eu, e fez assim na barriga. Ela falou, eu fiquei apaixonada. E eu vi que você tava falando a mesma língua que eu, e hoje eu consigo fazer a sua prática. Então, assim, a gente quebra aquele tabu, né? Tipo, porque você tá no carnaval, você tá montada, você tá muito bonita. E aí, quando você vê uma pessoa muito bonita, você fala assim, é intocável. Imagina, é tocável, chega perto, eu sou igual todo mundo. Então a ideia de eu estar ali sambando não quer dizer nada, continuar mesmo só porque eu sou princesa, mas meu trabalho continua. Continuo trabalhando com as mesmas barrigas e com o maior prazer. A relação da escola de samba, voltando, vamos falar isso, que esse é um sonho meu desde criança. Eu sempre via na Globo, né, as escolas de samba. E eu juro por tudo que é minha sagrada. Eu falo que tudo que a gente manda pro universo, eu sei que ele entende. Ele entende, ele vibra quando você vibra junto. E eu falava, um dia eu vou ser uma dessas mulheres aí. Um dia eu vou ser uma dessas mulheres aí. Um dia eu vou ser. 2013, 2014, eu vim pra São Paulo, minha primeira escola de samba. Desfilei 3 anos. Qual é o nome dessa Eu exposição? desfilei os 3 primeiros anos foi na Tucuruvi. Sim. Eu fui destaque de carro. Então, aquele prazer de sair em cima do carro é a coisa mais gostosa. Eu fui. Aí, quando foi em 2017 que eu tive um convite, eu fui pra Tatuapé, que é essa que eu tô hoje novamente. E aí, foi minha primeira vez no chão. E assim, além desse marco muito grande pra mim, 2017, a escola ganhou. Então, foi duas explosões de emoção, assim, tudo de uma vez só. E aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa, que não sei o quê. Só que o meu sonho era sempre o quê? Bateria. Eu falei, e é o sonho de toda musa, é o sonho de toda mulher de carnaval. Você fala, qual que é o seu sonho? Ir pra bateria. Só que é difícil, é caro. É caro. E aí, mas eu falava assim, todo mundo que perguntava pra mim, Vi, onde você tá? Ah, sou musa, porque eu era destaque. Sempre destaque de chão, sempre destaque de chão. Vi, o que que você é? Destaque de chão. Eu falava, um dia, não sei quando, Deus vai me abençoar, quando vai ser minha hora, mas um dia vai chegar, porque eu acredito. Eu vejo a minha luz, eu sou luz, eu vejo meu ponto. Eu vejo, se eu tenho luz, eu tô indo. Eu vejo, eu vou ser da bateria. Não sei quando, mas um dia eu vou ser. E isso foi o ano passado, desfilei na Colorado e tal. Quando foi esse ano que a gente vai casar, eu me desliguei da escola que eu tava, que era Colorado. Eu falei, olha, gente, nós vamos casar, muitos gastos, e vamos ter que fazer uma coisa bem simplinha, só pros amigos e tal. Eu vou me desligar com o coração doendo do carnaval, 10 anos de carnaval e tal, meu coração doeu. Porém, eu dou aula pra rainha de bateria hoje, pra minha rainha lá da Tatuapé. E ela conversando comigo, aí um belo dia ela me ligou, ela falou, Vi, você vai pra bateria da Tatuapé. Aí eu falei, você tá falando sério? Ela falou, não, eu tô falando muito sério, você vai ser a princesa da bateria. Então foi um presente, um choque, foi uma coisa assim muito grande pra mim, que eu fiquei sem chão e eu juro pra você, ela me falou isso foi em junho, minha coroação foi em agosto. Eu só acreditei mesmo em agosto, que eu falei, não, Agosto agora, você quer dizer agosto mês que foi agora, passado. mês passado. Nossa, Enquanto tava junho, quente aí, né? enquanto tava junho, julho, eu falei, não vou nem ficar botando muita fé, porque eu falei, não. Mas aconteceu. E eu lembro, e quando eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, se a senhora me conhece, a senhora sabe um sonho meu. Eu falei, quantos anos que eu tô no carnaval? Ela, 10. Falei, qual é o meu maior sonho? Ela ir pra bateria. Eu falei, Fui. consegui. Tá sendo, Lindo. tá sendo um sonho assim. Que eu falo, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa, que incrível. Quando eu tô na bateria, eu falo, e agora? O que que eu faço? Hoje mesmo falei pra minha professora de samba. Falei, Mayara, às vezes eu olho assim, eu não sei o que que eu posso fazer de tão grande que eu tenho pra ocupar o espaço. Ela falou, a bateria é toda sua, ocupa todo o espaço. É um sonho.
É um sonho lindo Agora, que eu tô vivendo. eu não sei como é que os meninos ouvem isso, né? O Rafa e o Cadão. Mas assim, eu te ouço e eu falo assim, meu Deus, ela ainda vai ter aula de samba. Quer dizer, olha que bacana, né? Você já é toda ligada ao corpo, você tem toda uma mobilidade, todo um domínio sobre o corpo Vou que eu te, acho maravilhoso. vou te Mas falar, você não. Mas você quer mais? Você vai estudar samba, vou te né? explicar o porquê. Eu dancei anos da minha vida, fiz tudo. Eu tenho memória, vamos falar assim. Mas eu construí massa. Quando você constrói massa, você perde a articulação. Então, aquele molejo que eu tinha lá atrás, eu não tenho mais. Aquele remelê. É isso, aquele negócio. Eu era soltinha. Eu fazia abertura. Não tenho mais. Aquele Por quê? balanço sincopado. Exatamente, exatamente. E eu tenho essa noção disso. Então, o que que eu faço? Hoje, por exemplo, a minha briga é que eu sou muito forte e os meus movimentos do samba têm que ser leve. Então, é uma briga muito grande na minha cabeça. Hoje, minha professora estava falando, ela falou, tô muito orgulhosa de você, porque você tá se tornando leve, mesmo sendo pesada. E isso é difícil. Então, por exemplo, eu faço mobilidade todo dia no quadril. Eu tenho 2 vezes na semana aula de samba, o que ela trabalha uma aula só de mobilidade de quadril e a outra aula de desenvoltura. Então, eu faço porque eu preciso, porque se for só para close, eu não vou. Só Agora, só pra Cruzelinho. Agora, Vivi, você falou um negócio agora que assim me pegou aqui nas entranhas. Você falou assim: eu sou leve apesar de ser pesada. Eu estou ficando leve apesar de ser pesada. Olha, agora se a gente fosse transpor isso pra vida, Vivi, olha que coisa maravilhosa. Você, quando chegou em São Paulo, você contou lá na gravação que você não tinha onde dormir. E você contou a história dos seus grandes amigos. Quer dizer, você vai contar uma história densa pra gente, mas você contou do começo ao fim com muita leveza. Quer dizer, é uma história densa, a história da sua chegada em São Paulo, do que você teve que viver aqui em São Paulo para poder fazer tudo o que você quis fazer, mas você contou com muita leveza. Olha, é pesado, mas você consegue deixar leve a sua vida. Conta a história dos seus dois grandes amigos e da sua chegada aqui em São Paulo, que foi muito emocionante para nós quando nós ouvimos. Eles são muito especiais pra mim, mas muito. Eu falo com eles sempre. Vocês foram meus irmãos na vida passada. Com certeza vocês foram meus irmãos na vida passada. Quando eu vim pra cá, aí tinha aquele lance de parceria, né? Faz parceria no salão, lá na Pompeia. E aí, quem arrumou essa parceria foi a Léo Áquila. Ela era minha amiga, ela é minha amiga. E aí, a Léo Áquila falou: vou arrumar pra você um salão pra você se arrumar, pra você ir pros seus ensaios e tal. Arrumou o salão deles, era na Pompeia e tal. E eles com muito carinho comigo, eles são casados, eles muito carinho comigo, sempre teve, sempre teve. Começaram ali a me arrumar e tal. E teve um belo dia que eu estava numa escola de samba e eu nem cheguei a desfilar nela. Mas resumindo, nessa escola de samba eu fui roubada. Me importaram o celular. E eles estavam comigo. E eu fiquei sem comunicação com a minha mãe, com todo mundo. Eu falei, e agora? O que que eu faço? E aí eles chegaram perto de mim, falou, amiga, a gente nunca falou porque a gente não fala para as clientes, né, onde a gente mora. Só que você já não é mais a nossa cliente, você é a nossa amiga. Mas se você quiser, a gente tem uma maca para te oferecer, porque a gente dorme. A nossa casa é dentro do salão. Então cada um tem uma maca. Eu tenho uma maca. E o Mu tem outra, e a outra maca é da depiladora quando ela vai lá, né, no salão. É o que a gente tem para te oferecer. Ai, que lindo. Eu falei, tá bom, tô indo. Depois daquele dia, eu nunca mais precisei de pagar hotel. A minha casa era ali. E era tão simples, porque eu tinha minhas rotinas que eu tinha que treinar, eu tinha que fazer foto, ao mesmo tempo eu tinha que seguir a rotina do salão. Então o salão abre às 8, eu tinha que levantar às 6h30, né? Porque a gente tinha que organizar, fazer café. A gente tinha que tirar as malas dos locais, porque as meninas, ninguém sabia que a gente morava ali dentro. Então as malas eram escondidas, você não podia deixar nada fora. E o salão fechava às 8h30, aí a gente tinha que parar, limpar tudo, comer. Lá não tinha fogão, então a gente era bulidor, que era o que a gente conseguia fazer um ovo cozido, alguma coisa assim. Era muito pesado, de cansaço físico,
mas foi a melhor experiência desses anos meus. Porque, assim, foram 5 anos que eu falei, se eles conseguiram 11 anos dormindo na maca, cansado, por que que eu não vou conseguir? Eu falei, eu vou conseguir. Só que tinha dia que ficava muito pesado. Meu corpo doía, eu dormia. Às vezes era meio-dia, eu olhava assim e falava, gente, tem alguém hoje na agenda de depilação? E falava, não, dá uma dormidinha lá. E eu ia correndo, dava dormidinha. Aí quando eu conheci o Vinícius, que ele sabia dessa situação, aí às vezes ele me buscava lá no salão e falava, vamos dormir? Era tipo 2 horas da tarde. Eu falava, vamos. Aí ele me levava pra casa dele, eu apagava, e os meus amigos nunca souberam disso. Porque eu não podia falar. Eu falava assim, meu Deus, eles não podem saber que eu tô cansada ao extremo. E aí foram 5 anos assim. Que foram 5 anos assim que me deram muita força pra continuar. E depois que a gente saiu do salão, que veio a pandemia, que eles fecharam o salão, aí eu voltei pra Minas, um voltou pra Bananal e o outro voltou pra Atibaia. Aí passou 6 meses, assim, no meio da pandemia, a gente se ligou, a gente falava todo dia, falou, vamos pra São Paulo pegar um apartamento? Eu falava, gente, eu não tô trabalhando. Não, Vi, vamos pra São Paulo. Aí eu comecei a pegar lojinhas do Brás pra ganhar R$ 200 o dia. Na verdade, dava 140, porque o Vinícius me levava de moto e a volta eu tinha que pagar Uber, né? Então nunca era o dinheiro fechado ali pra mim. E aí a gente viveu assim, juntos 1 ano no apartamento, nós quatro, eu, o Vinícius, o Guyumu. Aí depois que passou 1 ano, aí eles falaram, amiga, a gente nunca morou sozinhos, né? A gente sempre morou no salão, depois a gente morou aqui com vocês, então tá na hora da gente ir pegar um apartamento pra gente viver sozinho. Eu falei, aí eu não queria deixar, eu falei, ah, não. Mas eu falei, tá, vai lá, vai lá. Mas foram os anos, assim, pesados, lindos, e que hoje a gente conversa, assim, quando a gente fala, amiga, lembra aquele dia que a gente bateu panela lá na época de bater panela na pandemia, que a gente ficava lá, e era só uma cozinha, né? Então a gente não tinha nada, era o salão embaixo, e lá em cima era os quartos, né, que eram as salas de depilar, e uma cozinha que era onde a gente ficava. E essa cozinha era a saída do ar-condicionado. Então a gente ficava lá numa sauna. Era... Ai, foi muito gostoso, foi muito abençoado. O pessoal que tá ouvindo não vai ver o seu sorriso, Vi. Foi pesado, mas foi muito leve, porque o seu sorriso traz uma leveza, né, de ter levado tudo isso, né, desse jeito, São né? anjos na minha vida. Anjos, anjos, anjos. E eles moram do lado aqui de mim, aqui pertinho de mim. Eles vão todo final de semana pra escola de samba comigo. Eu falo, então tá tudo certo. São de verdade seus irmãos, né? Total, total. Eu falo que são literalmente. A gente tem 10, vai pra 11 anos de amizade juntos, mas eu tenho certeza que foi de vidas passadas, porque a conexão que eu tenho com eles é muito grande. Muito grande. Muitas coisas na minha vida foram eles que seguraram, assim. Financeiro, de não ter. Ai, gente, não tem dinheiro pra comer, vamos lá fazer um ovo. Eu lembro que era arroz com ovo. Vamos lá, vamos fazer arroz com ovo. E aquela maca que eles ofereceram pra você é interessante, né, Vivi? Porque é o que eles tinham, né? Era o que eles tinham. Eles Era só duas tinham o que opções. eles ofereceram pra você. Às vezes eles falavam assim, às vezes eu escutava o barulho na maca, eu falava, tudo bem aí? Aí eles falavam, as costas tá doendo. Aí eles forravam o chão com o edredom e ia pro chão. Então, às vezes eu fazia isso. Às vezes quando tava muito, porque você tinha que ter cuidado pra virar, né, na maca. Então, às vezes quando eu sentia que o meu corpo tava muito pesado de um treino que eu fiz, pesado, né, alguma coisa, aí eu forrava o chão e sempre tava muito limpinho, porque a gente limpava o salão todo dia, né? Eles eram e são muito cuidadosos nessas questões de limpeza, então forrava o chão e deitava lá. Muito Vivi, gostoso relembrar. ai, olha, para nós uma delícia ouvir a sua história, né? Que é disso que trata esse podcast, de histórias nada comuns, né? Tão particulares de cada pessoa. Mas agora me fala da sua vida hoje. Você dá aula onde? Como que é a história hoje? Em academias? Como que é isso, Vivi? Então, hoje, graças a Deus, eu lembro que eu pedia muito a Deus que
as pessoas, elas se inspirassem em mim não só pelo meu corpo, porque corpo passa, eu vou envelhecer, vai cair, tá tudo bem, mas eu queria deixar alguma coisa, então que eu pudesse transformar, que eu pudesse ser uma inspiração no meio do meu trabalho, que eu pudesse transformar vidas. Então, hoje eu trabalho online, 100% conectada com aqui, com o mundo. Hoje eu tenho alunas da Angola, do México, de tudo quanto é ponta eu tenho. Eu não tenho tempo para dar presencial. Inclusive, o meu amigo, nosso amigo Thierry, É Thierry Giraud. é, Deixa eu falar quem é ele. O Thierry Giraud, sócio fundador do Instituto DIP, do qual cada um faz parte, o Rafa faz parte, e eu e ele fundamos esse instituto. Então, Thierry, esse irmão aí que você falou dos meninos, esse aí é o Thierry, é o meu. com certeza, com certeza. E aí, hoje, por exemplo, eu dou aula, eu conheci o Thierry na presencial. Eu dava aula numa clínica, só que o meu tempo, né, de Uber aqui em São Paulo, né, a gente sabe como que é, você perde muito tempo e eu perdi muita aula. Então, hoje o meu trabalho é 100% online. Eu tenho curso do meu método e hoje eu tenho minhas alunas aqui no online, que inclusive um deles é o Thierry. E hoje o máximo que eu consigo fazer de presencial, eu dou aula no meu condomínio. Eu tenho uma turma de hipopressivo aqui e eu dou personal aqui também, que tem uma academia. E quando domingo, quando eu vou na academia, na Iron Berg, uma outra academia, e eu tô com disposição, aí eu comunico os alunos e aí eu dou uma aula presencial para eles. Que legal. E você fala muitas vezes assim, que o seu trabalho transforma as pessoas porque mexe com a autoestima delas. Me fala disso. O que que você Vou já falar. percebeu? Tá, às vezes eu tô aqui dando aula e às vezes a aula prática nem acontece. Às vezes é só aqui, ó, na conversa. E eu sinto que a aula acaba, inclusive hoje uma delas falou assim, ela é mamãe, ela é mais velha que eu e ela falou, eu sinto que você é minha mãe, porque você conversa comigo e eu consigo me abrir com você. Vou falar assim, hoje não é só estética, o que eu faço é muito mais de estética, tá? Eu vou falar um ponto aqui de uma aluna bem específica. Quando ela entrou aqui para fazer aula comigo, ela veio para tratar uma diástase. O que é diástase? Diástase é um espaçamento no músculo, né? Onde o músculo fica aberto. E através desse músculo que fica aberto, acontece muita coisa. Então, por exemplo, incontinência urinária, escape de xixi, dores crônicas nas costas o dia inteiro. Imagina você ficar com dor nas costas o dia inteiro. Isso é devido a uma diástase. Por exemplo, aquela questão de estômago alto que a pessoa tem, que fala que, ai, que é alto, isso tudo é tratável, pode ser uma diástase. Então tem inúmeras disfunções. Por exemplo, às vezes eu trato aqui, tem pessoas que vêm para mim para tratamento de dor nas costas. Com um mês a gente trata, a gente fortalece o músculo que sustenta a nossa cervical, nossa coluna torácica. Obviamente que a estética ela é consequência. Mas resumindo, ela veio para tratar esse espaçamento porque ela é mamãe, né? Esse músculo que tá aberto. Quando ela entrou para mim, eu via um olho chapado, porque eu já tomei Rivotril há muitos anos atrás. Então eu sei como é. E quando ela entrou, o jeito dela falar, aquele negócio todo, eu comecei, obviamente, que na primeira aula eu não podia, né? Eu tenho que entrar. Eu falo que o aluno, ele deixa a gente entrar e assim a gente vai se conectando, né? E aí, conversando, "Puxa, como que é sua... Ah, Pri, vamos fazer de noite, antes de você dormir?" É, Vi, porque eu tenho problema pra dormir. E aí eu fui entrando. Por que que você tem problema pra dormir? Ela começou a me falar. Entendi. Você toma o quê? Ah, eu tomo Rivotril. Legal. Aí eu falei, Pri, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Rivotril hoje. Vamos fazer essa prática de noite antes de dormir? E aí, depois dessa prática, eu vou te passar o mantra que eu uso, que eu medito. Eu vou te passar vários. Você vai escolher o que você mais achar que vai conectar com você. Vamos fazer esse teste? Vamos. Falei, tá bom. Fez o teste um dia, deu certo. Fez o teste 2 dias, deu certo. 3 dias, deu certo. Passou uma semana, fez a aula, falou, Vi, eu fui na médica e ela me deu parabéns, só que ela falou que eu não poderia ter tirado o remédio assim de uma vez, ter desmamado do remédio. Eu falei, tá. Ela falou, porém, eu não quero voltar com o remédio, porque a prática me fez bem. Eu falei, ótimo.
Resumo, ela saiu da aula porque ela viajou, ficou 2 meses fora. Eu falei, nossa, quando ela voltar, vai voltar, eu tô até vendo. Ela ligou aqui o telefone, aquela pessoa que eu vi que ficava o dia inteiro postergando ali, sabe, com aquela arrastando. Ela não usa mais remédio. Isso foi um caso, tá? Ela não usa mais remédio, ela é outra pessoa, ela comunica diferente. Exemplo, essa mamãe de hoje, ela falou: eu pulei corda e não escapou xixi. Sério? Que legal. Nossa, Vi, a primeira coisa, intestino. Eu tenho uma aluna aqui que ela ficava 15 dias sem ir no banheiro. Quando ela veio aqui pra mim, ela falou, ela é atleta, come bem, faz exercício físico, então não tem nada de errado nisso. Eu falei, legal. Falei, você fica quantos dias? Ela, 15 dias. Eu faço um tratamento no médico todo mês e a gente não descobre o que que é. Eu falei, tá bom. Começou a fazer a prática, 2 semanas. Ela voltou na médica. Em 2 semanas a médica falou, não tem explicação o que que aconteceu. Ela vai no banheiro hoje 3 vezes no dia. Ela é minha aluna, tem 2 anos. 3 vezes no dia. Você quer Então, felicidade de uma... você percebe. Não, não tem uma felicidade maior, claro, para você que trabalha com isso. Não tem, realmente não tem. Mas então você percebe, né, Vi, você tá trazendo uma coisa muito bonita, né? Que tá tudo ligado, né, a mente e o corpo. Pra você ter ideia, eu tenho certeza que a gente conecta corpo com mente e corpo. Isso pra mim é a minha certeza total. E esse trabalho com atletas específicos tem que ser muito mental. Porque eles são muito, por exemplo, essa fase final, eles ficam muito inseguros. Hoje, por exemplo, a minha aluna, ela estava impecável, tá tomando as águas dela, e ela entrou na aula e ela falou: eu tô um pouco nervosa porque a manobra que ela tem que fazer, que é respiratória, que é a que eu ensino pra ela, a manobra não tava saindo, e eu vi que ela tava nervosa porque a altitude onde ela tá era diferente, então o nariz dela tampou, e eu vi que aquilo era uma coisa que tava atrapalhando ela, e eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a aula tranquila, relaxa, relaxa, faz a aula, deixa fluir. Comecei a aula, entrei na manobra que ela falou que estava com dificuldade, finalizou a aula, olhei pra ela, falei, você ainda tá insegura? Não, Vi, porque eu falei, vamos fazer o seguinte, para de concentrar essa energia que você tá falando que não consegue, você treinou pra chegar aí, você treinou pra chegar em Quito, você vai competir sábado. E não vai ser essa mente sua de, ah, não, joga essa energia pra lá e vamos concentrar em outra coisa. Deu certo. Por que que não vai dar certo lá? E ela falou, é mesmo, né? Falei, exato. Eu falei, ó, então tira pra lá. É a altitude que é que você tá, vai ser essa altitude, não vai mudar. Então a gente tem que adaptar com o ambiente que a gente tá. Tá tudo bem. Aí ela falou, é mesmo, né, Vi? É isso. E aí, a gente, uma hora vai ter que terminar esse nosso bate-papo, porque eu sei que você tem que dar aula daqui a pouco, e a gente já aproveitou muito dessa sua fala, mas é muito lindo você trazer, né? Para nós, né, a psique, a gente sabe que a psique é uma coisa só. O corpo e a psique, o corpo é a psique é o corpo, né? Então a gente sabe que os sintomas psíquicos muitas vezes vão para o corpo. A psicanálise mostra isso claramente. Às vezes é um pensamento obsessivo, às vezes é uma alucinação, mas tem muito sintoma no corpo. Total. E aí é muito bonito de ver alguém que foi ao longo da sua vida, né, mudando a relação com o corpo, olhando o corpo de uma forma diferente, trabalhando, trocando a estética pela saúde, trocando a estética pela funcionalidade, né, pela saúde mesmo, né, Vivi? Totalmente. E acho que isso também tem a ver com o seu caminho de vida, com a sua idade, com o que você está querendo da vida, não é verdade? O Vinícius, ele é um. Eu sou muito conectada com o signo. Aí ele fala, ele é muito capricorniano. Então ele já quer ver o negócio no ano que vem, que não sei o que, se programar, que eu acho válido, mas eu falo, amor, minha cabeça é hoje. Por mais que eu tenha que ter o amanhã, mas eu vivo hoje mesmo. É obviamente que eu tenho o amanhã, mas eu me conecto no hoje, totalmente. Agradeço a Deus todos os dias. Eu falo, a gente pede sempre saúde, né? Porque saúde, que a gente tendo o resto, a gente corre atrás, né? Mas eu agradeço muito, todo dia. Obrigado por onde eu tô. Obrigado por eu ser o que eu sou. Obrigado por eu ter me tornado a pessoa que eu me tornei. É isso, sou muito E, grato. e eu agradeço pelo dia de
hoje, Vi, que foi um dia maravilhoso você nos brindar aqui, como é que você se aguenta, mostrando, trazendo aí a sua história magnífica para todos nós. Então Obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada Eu agra- mesmo, de coração. eu agradeço aos rapazes que estiveram aqui conosco, trazendo esses apar tão gostosos de trazer a opinião deles também. E encerramos então com você aí, esse seu sorriso, que infelizmente o pessoal não pode ver essa leveza nesse peso, que eu achei linda essa sua frase. Um beijo, A beijo. sustentável leveza do ser, como dizia o Kundera. Milan Kundera, nesse livro que marcou a nossa vida, né, Cadão? A nossa geração. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada, Exatamente. gente, mesmo, pela oportunidade de eu falar. Obrigada por vocês quererem me conhecer a Vivi. Muito obrigada mesmo, de coração. Sabe o que eu achei lindo, Vivi? É que logo no começo, respondendo a Selma e contando pra nós da sua história, você falou, quando chegou em São Paulo, você falou, dado momento, você falou assim, eu estava muito encantada, eu ainda estava encantada, né? Pressupondo que depois você mudou e foi entendendo. E eu digo agora no final que você continua encantada. Muito, com muitas coisas lindas, né? Você continua encantada, isso é lindo. Muito obrigada, de coração mesmo, gente. Foi muito legal. Demorou, Rafa, que bom. ouso dizer que ela continua encantada e encantadora, porque estamos aqui encantados. Muito bom, Obrigada, muito bom. coração Um mesmo. beijo E boa pra você, sorte, Vivi. e boa sorte no carnaval. Vai É ser isso aí, Pô, vamos quero todos. vocês um dia, quem sabe vocês um dia vai no ensaio, né? Acontece A todo gente vai sábado. torcer Bola. muito por você. aí. É isso aí. Obrigada. Tatuapé tem que ganhar. Um Por beijo de favor. Beijo, meu amor. Obrigada, gente. boa aula pra Fica você. com Deus. Obrigada. mais. Valeu. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.